Olá, mais uma noite. Estamos aqui reunidos no nosso pequeno grupo online da Segunda Igreja Batista em Gramacho. A você que está chegando, boa noite e convido você a compartilhar essa live. Nós vamos estar juntos, durante 30 minutos para conversar um pouquinho sobre o Evangelho de Lucas. E aquelas pessoas que já nos acompanham há bastante tempo, já sabem como é que funciona, o nosso trabalho. E a você que está chegando pela primeira vez, boa noite, graça e paz a você, aos membros da Segunda Igreja Batista em Gramacho, também a graça e a paz, que você possa ter uma noite abençoada, uma noite de descanso e se preparando para amanhã, sexta-feira, nós estaremos voltando às nossas atividades. Agora é o momento de nós refletirmos um pouco sobre a palavra de Deus. Você que está chegando, boa noite, e eu vou preparar tudo aqui, daqui a pouco a gente já vai estar iniciando a nossa live, iniciando o nosso estudo bíblico, o Evangelho de Lucas. Enquanto isso, você vai compartilhando, vai convidando outras pessoas, e eu quero já saber, daqui a pouco, as pessoas que estão chegando. Se você deixar um oi, deixar um boa noite, vai nos ajudar na questão do Facebook, entender o compartilhamento das pessoas, e também vai nos ajudar a saber, identificar você que está chegando aí, você que está nos acompanhando sempre, sempre à noite, participando do nosso encontro aqui da Segunda Igreja Batista em Gramacho. Esse pequeno grupo online que junta aí um grupo de pessoas, para pensar um pouco sobre o Evangelho e sobre a Palavra de Deus. Você que está chegando, eu queria saber como é que você está. Tá tudo bem? Saúde está boa? Família? Como é que estão as coisas? Se você pudesse relatar aí como é que está a sua vida, como é que está a sua caminhada. Vou abaixar um pouquinho o som aqui para não ficar muito alto. E dizer como é que tá. Se você tiver algum pedido de oração, você pode publicar aí que nós vamos orar daqui a pouco. E enquanto isso, eu vou organizando a casa aqui. Vamos ver quem já chegou. A turma, turma abençoada aí, o pessoal chega firme, A Mary Wendo, Deus abençoe você. Maria da Penha, Mário Drummond, sempre com a gente. Maria de Fátima, Janaíra, Hugo, Ademilda, Regina Baraúna, Francisca Barros, a Gilca, Regina Baraúna de novo. É isso aí, pessoal. Quem vai chegando, vai deixando um oi, deixa uma boa noite, que isso nos ajuda bastante, no nosso trabalho aqui da nossa igreja online, a Segunda Igreja Batista em Gramacho, tendo aí esse compartilhamento, momento de comunhão, momento de oração, momento de estarmos juntos, sempre, todos os dias a partir de 20 horas, de segunda a sexta. Então, quem tiver algum pedido de oração a fazer, resista aí pra gente, porque isso é importante. Anderson Abreu também chegou, a Gilca, Graça Lopes, o povo aí da segunda, os irmãos que nos acompanham também. E enquanto isso eu estou compartilhando aqui, estou convidando, você faz isso aí, coloca no grupo de WhatsApp, grupo do Facebook, para que cada vez mais a nossa audiência vá aumentando, vai crescendo. Pessoal, enquanto eu estou me preparando aqui para começar o estudo, esperando o povo chegar, tem aquela turma que sempre chega atrasado, Eu quero dizer aos irmãos que a igreja continua nas suas atividades, graças a Deus. Igreja aberta, sábado pela manhã, de 8 a meio-dia. Igreja, você pode entrar, orar, falar com Deus, levar o seu quilo, a sua oferta. Domingo pela manhã, temos às 10 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Nosso irmão Messias ministrando a revista Palavra e Vida. E à noite, com uma palavra abençoadora para o seu coração. Então, nós estamos acompanhando toda essa mudança da nossa vida, em relação a coronavírus, a vida da igreja, mas nós estamos tranquilos, irmãos, tranquilos, na paz. Vamos aguardar o tempo certo para nós retornarmos. Eu tenho a certeza que vai ser um tempo bom, um tempo seguro, um momento de adoração a Deus. Não precisamos correr, a obra está seguindo, a ação social está trabalhando, a igreja está unida, e é isso que é importante, cada vez mais nós caminharmos nessa direção. Eu acredito que na próxima semana nós vamos tomar uma decisão sobre o nosso retorno, tá ok? Nós estamos esperando para ver o que está acontecendo. Agora eu recebi a informação que existe uma guerra política acontecendo, parece que mandaram fechar Caxias de novo, e isso é uma confusão tremenda, abre, fecha, e nós vamos aguardar aí ao momento certo para entender o que está acontecendo, ouvir as autoridades do nosso país, do nosso município, para então tomar a decisão. Mas parece que agora
Saiu agora à tarde, o juiz mandou fechar Caxias, né? Eu não sei se vai conseguir fazer isso, uma vez que parece que Caxias nunca fechou. Caxias teve aberto desde o início da pandemia, e nós vamos ver então como a nossa igreja nós vamos tomar uma decisão. O pastor está aguardando, está em oração, vendo o momento certo, né, para a gente poder voltar às nossas atividades. Bom, tenho visto aqui, Adriano Paula entrou, Jorge Luciano, Bonifácio está por aí, Vera, Deus abençoe, Edileuza, Roseni, Deus abençoe, Edivânia também, Anete Fernandes, o pessoal aí da segunda chegando devagarzinho, vamos esperar o pessoal chegar, a classe, né, a turma que está sempre aí aprendendo a palavra de Deus. É um prazer ter você aqui, é um prazer também para os irmãos que não são membros da igreja, mas nos dão audiência todos os dias, está nos acompanhando. Edivânia está dizendo aqui, peço oração pela minha irmã e pelo meu cunhado, eles perderam a filha e estão muito tristes, né? O nosso sentimento, Edivânia. Deus abençoe a sua família, abençoe a sua igreja, tá bom? Manda um abraço aí, eu sei que nessa hora não tem como falar, né? Perder um filho, uma filha não é fácil. Então, que Deus abençoe a sua vida, da sua irmã e do seu cunhado, tá bom? Deus abençoe. Giovanni também está vindo por aí. E é isso que nós precisamos, né? Estar sempre junto nesse tempo de luta e de trabalho. Falando sobre ação social, ontem eu avisei, né? Ontem nós recebemos a Kombi do Centro de Recuperação Jesus Transforma. Nós tivemos o prazer de entregar a eles 10 cestas básicas. A nossa meta sempre era 5 cestas básicas por mês. Mas pelo que eu recebi informação do pastor André Romualdo, que é o líder do trabalho, né, ele simplesmente informou que devido a essa pandemia as visitas não estavam acontecendo, e como não tem visita, não tem também doações. Eles estão lá em torno de 20 a 30 jovens internados, tentando se recuperar, né, da dependência, e estavam precisando de alimento. Então nós separamos 10 cestas básicas e entregamos uma quantidade muito boa de material de limpeza, porque também precisa de sabonete, pasta de dente, papel higiênico, cloro, né, sabão em pó, sabão em barra para lavar roupa, para limpar, para fazer a higienização. E graças a Deus eles saíram muito agradecidos. E isso só é possível por causa de você, que é da segunda, você que participa, você que apoia, né, o trabalho social da igreja, o almoço da igreja, manda a sua oferta, entrega o seu quilo, e é dessa forma que nós trabalhamos, tá bom? Deus abençoe a vida de você. A Mary Endo está dizendo aqui, pede oração por mim, está passando por um momento difícil. Vamos orar, Mary, vamos orar por você já no final. Joselita está dizendo que o coração está de luto, mas está presente. Deus abençoe, Joselita. Deus conforte o seu coração, tá bom? Paulo Bonifácio vai ser avô de novo, tá botando aqui. Minha filha Michele está grávida de uma menina. Peço oração por ela e pelo neném. Deus abençoe. Parabéns, vovô. Sucesso aí, tá bom? Osmar e Teilde, tá aí. Deus abençoe, Osmar. Quem é de alguma outra cidade fora do Rio de Janeiro, né, que tem participado das nossas lives, escreve aí de onde você é, qual a sua cidade, da onde você vem, porque isso pra gente é muito bom, é muito legal saber, né? Temos pessoas aí do Piauí nos acompanhando, já botaram aqui, Minas Gerais, Espírito Santo, chegam, assistem a live ou atrasado ou no horário, mas se você tá aí, vem de outro estado, coloca aí sua cidade, coloca aí o seu estado, né? Pra gente é muito bom ter a sua participação. Tá aí a irmã Ademilda dizendo para que Deus conforte os corações. Temos pessoas enlutadas, né, nessa tarde, nessa noite. Vamos orar por você no final do culto, ok? Então, pessoal, vamos lá. Vamos aguardar agora para saber se nós vamos retornar realmente ou não. Eu vou esperar essa final de semana que vem. Provavelmente nós vamos anunciar como vai ser a nossa caminhada no retorno da Segunda Igreja Batista em Gramacho. Mas fique tranquilo que vai voltar com segurança, vai ser na paz, na tranquilidade, e vamos continuar também fazendo as lives, né, todos os dias, e também as pregações que serão gravadas na igreja e transmitidas durante a semana. Então, que Deus assim nos dê orientação e capacitação. Ok, pessoal? Então vamos lá, que horas são? 8 minutinhos, é o tempo necessário, mais gente vai entrar aí depois. Então nós vamos caminhar hoje falando sobre, seguindo ainda com o estudo de Lucas, nós vamos caminhar
para Lucas capítulo 21, do versículo 25 e 28, falando sobre a descrição da vinda de Cristo. Ontem quem acompanhou o estudo ouviu sobre a questão dos discípulos querendo um sinal, quando seria a vinda de Jesus, e exatamente no capítulo 21 vai falar sobre os acontecimentos futuros, que haveria de acontecer para anunciar assim a volta de Jesus. E ele nunca disse o dia, nunca disse a hora, mas nos deu sinais, né? Quando virem guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos, saber que o Filho do Homem está próximo. Agora Jesus vai seguir a descrição da sua vinda. Como vai ser essa vinda? Como vai ser o retorno de Cristo? Eu quero dizer aos irmãos que a mensagem do Evangelho é uma mensagem de renovação, de transformação e de mudança de vida. Nós pregamos que Jesus Cristo cura, salva e liberta, mas também pregamos que ele vai voltar, ele vai buscar a sua igreja. Apesar que há muitos que já nem acreditam mais, alguns perderam a sua fé, outros ficaram pelo caminho, mas a mensagem do Evangelho é que ele deixou para nós que ele voltará. Nós não sabemos o dia, não sabemos a hora, ele nos deu alguns sinais, mas a mensagem do Evangelho é que Jesus virá buscar a sua igreja. E se ele não vier buscar a sua igreja, não der tempo você morrer, nós iremos nos encontrar com ele, ou pela morte, ou através da sua vinda. Mas iremos de um dia estar diante do tribunal de Cristo, todos nós seremos julgados por aquilo que fizemos, por aquilo que agimos. Então eu quero começar a lição, o estudo de hoje, lendo o texto da palavra de Deus exatamente em Lucas capítulo 21, do versículo 25 ao versículo 28, que diz assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra as nações ficarão angustiadas, perplexas com o rugir dos mares e a agitação das ondas. As pessoas ficarão aterrorizadas diante do que estará prestes a acontecer na terra, pois os poderes do céu serão abalados. Então todos verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e glória. Portanto, quanto a todas essas coisas começarem a acontecer, levante-se e ergam a cabeça, pois a sua salvação estará próxima. Jesus agora vai dar continuidade à explicação aos seus discípulos sobre a sua vinda. Os discípulos queriam um sinal, eles queriam saber quando isso iria acontecer. Então Jesus começa num diálogo dizendo que haveria pestes, terremotos, rumores de guerras, conflitos, haveria falsos profetas. Essa lição nós falamos ontem. Agora, dando continuidade ao versículo e ao capítulo, nós vamos ver que agora Jesus começa a descrever como seria ou como será a sua vinda. E ele vai apresentar alguns pontos aqui interessantes que nós vamos analisar. Mas antes disso, eu quero deixar aqui, claro, para os irmãos, que nós como cristãos, nós cremos na volta de Jesus, nós cremos que haverá um tempo em que todas essas coisas irão cessar, o céu e a terra vão passar, mas a palavra de Deus não passa, a promessa que ele deu não passa, e nós como cristãos ainda mantemos e vamos manter por um bom tempo uma igreja séria, uma igreja responsável. Ela prega sobre o céu, ela prega sobre o inferno e ela prega também sobre a volta de Cristo. Você pode pregar sobre qualquer outro tema, qualquer outro ensinamento que você quiser, mas não pode faltar sobre arrependimento, sobre graça e sobre a volta de Jesus. Esses três pilares, essas três mensagens, elas precisam estar bem claras em todos os púlpitos das igrejas. Sobre perdão de pecados, sobre a graça, que é um favor imerecido, foi ele que nos salvou, foi um movimento de Deus para com o homem, e também sobre a volta de Jesus. Uma igreja, um púlpito que não prega sobre pecado, não prega contra o pecado, não prega sobre a graça e não prega sobre a volta de Jesus, é uma igreja que provavelmente está faltando conteúdo principal de básico da palavra de Deus. Ontem nós discutimos sobre essas questões em que Jesus vai dizer que nos últimos dias haveria muito falso profeta. E os falsos profetas, exatamente são aqueles que anunciam o evangelho que não é o evangelho dado por Jesus. Então, essa declaração foi bem clara quando ele disse que nos últimos tempos haveria falsos profetas. E o que é um falso profeta? É um profeta que fala em nome de Deus, só que Deus nunca mandou ele falar nada. Então ele interpreta a Bíblia segundo o seu interesse, segundo o seu pensamento.
E o que nós vemos hoje? A quantidade de seitas, heresias, igrejas, que muitas vezes têm um nome de igreja, mas o que ela prega não é a palavra de Deus. E nós comentamos sobre isso ontem. Algumas pessoas vão procurar uma igreja para congregar pelo tamanho, pela forma como tem jovem, por causa da música, porque ela tem muita ação social, porque ela tem muita festa, porque ela tem coro, porque ela tem isso e aquilo. Essas coisas não devem ser parâmetro para que você procure uma igreja ou um local onde você vai crescer espiritualmente. O que você precisa saber é quem é o líder que está tocando essa igreja, o caráter, a moral, o comportamento, a honestidade. Você precisa saber se o que ele ensina está perto ou próximo da Bíblia, sai da palavra de Deus, e é dessa forma que você deve identificar uma igreja. E nós comentamos também ontem que muitas vezes nós falamos assim: procure uma igreja perto da sua casa. Mas hoje você não pode fazer mais isso, porque você pode dizer procure uma igreja próximo da sua casa, mas essa igreja que está próximo da sua casa não é uma igreja conforme os ensinamentos bíblicos, porque os falsos profetas irão se multiplicar nos últimos dias. Então o que nós temos que falar hoje? Que você procure uma igreja mais próximo da sua Bíblia. Uma igreja mais próximo da sua Bíblia e não somente próximo da sua casa. Então, nós precisamos ter esse cuidado para não levar as pessoas a escolherem uma igreja pela aparência, pela placa, pelo carisma do líder, mas muitas vezes o que ele está ensinando não é aquilo que a palavra de Deus diz. E agora Jesus vai trazer algumas orientações para nós em relação à sua vinda. Bom, em primeiro lugar, ela será percebida por grandes convulsões cósmicas. Olha só o que ele diz no versículo 25. Versículo 25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra. As nações ficarão angustiadas e perplexas, com o rugir dos mares e a agitação das ondas. Então veja que a volta de Jesus, além dos falsos profetas, guerras, rumores de guerras, pestes e terremotos, nós vamos ver que o texto vai dizer que haverá uma convulsão da natureza. Haverá uma ação dos astros, por exemplo, sinal no sol, na lua. Nós vamos ver que ele vai descrever que a terra, elas ficarão angustiadas e perplexas com o rugir dos mares, a revolta dos mares, a invasão dos mares, a agitação das ondas. Então o que Jesus está dizendo aqui? Que haverá também mais um sinal além daquele que nós falamos ontem. O poder do céu e da terra vai ser abalado. Ou seja, um desequilíbrio ecológico, um desequilíbrio natural de coisas que antes eram estabelecidas, e conforme a proximidade da volta de Jesus, essa natureza seria completamente desequilibrada, seria completamente desajustada. Então veja que nós podemos observar essas coisas como sinais, da volta de Jesus, que as coisas estão certas. Então nós tivemos agora há pouco tempo uma grande catástrofe, eu não sei quantas pessoas morreram de um tsunami que aconteceu. Houve um terremoto no mar, uma onda gigantesca invadiu o país inteiro, destruiu, matou milhares de pessoas por causa simplesmente do efeito natural fora da normalidade. Um vulcão, um vulcão está lá inativo há milhares de anos, daqui a pouco ele explode. Aquilo ali, fumaça, fogo, consome as pessoas, consome tudo à sua volta. Então, uma das orientações que nós vamos ver é que Jesus vai prever também a sua volta com sinais no firmamento dos céus, como se as coisas que estavam normais começassem a ficar desequilibradas. Então os poderes do céu e da terra seriam abalados, teria desequilíbrio natural, um abalo no mundo daquilo que é normal começa a se desajustar. Então nós precisamos pegar esse ponto e já classificar como um sinal da volta de Jesus. E quando nós começamos a pensar sobre isso, pessoal, é muito interessante, porque você observa que é como uma mulher que está próximo de dar à luz. Pensa comigo, quando chega o momento do parto da criança vir ao mundo, essa mulher começa a sentir muitas contrações, ela começa a sentir
muitas dores, começa a sentir a sua barriga, o músculo da barriga começa a se contrair, porque naturalmente o organismo já quer expelir essa criança. Então todo o corpo da mulher, ela sofre o colapso do nascimento de uma criança. Ela sente dores, ela sente cólica, ela sente dores musculares, ela sente contrações fora do seu controle, mas porque o próprio corpo vai tentando, da natureza, expelir a criança, porque chegou a hora de nascer. Quando nós olhamos essa interpretação, que Jesus começa a dizer, olha, haverá falsos profetas, haverá pestes, terremotos, haverá guerra, rumores de guerra, os poderes do céu e da terra serão abalados, nós começamos a ter uma visão de que tudo à nossa volta parece que ela entra como se fosse uma panela de pressão. Tudo começa a entrar em colapso, tudo começa a entrar em uma contração desequilibrada. Natureza, guerra, rumores de guerra, terremoto, pestes e tudo ao mesmo tempo. Então quando nós começamos a olhar essas coisas, nós que somos cristãos, nós precisamos descansar o nosso coração. Porque isso já foi previsto pela volta de Jesus, que nos últimos dias isso iria acontecer. Então quando nós olhamos coronavírus, H1N1, vírus ebola, terremoto, tsunami, conflito no Oriente Médio, guerra, todas essas coisas precisam não deixar-nos apavorados, não deixar-nos angustiados, mas sim confortados, porque a palavra de Deus está se cumprindo. Nós sabemos o dia, não sabemos a hora, mas ele virá para buscar a sua igreja e nós precisamos estar preparados, e ele deixou isso bem claro para os seus discípulos. A segunda característica que ele coloca é que será visível. Olha o que diz o versículo 27. Versículo 27 diz o seguinte: então todos verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e glória. Além da visão, do entendimento de que Jesus virá a partir de um colapso da natureza, das questões naturais, haverá também uma questão visível, todo olho o verá. A aparição de Cristo, ela será súbita, ela será gloriosa e ela será poderosa. E ao mesmo tempo ela será visível, todo o olho o verá. Até um pouco tempo, né, as pessoas falavam sobre essas questões da volta de Jesus. Alguns pensavam assim, mas como pode? Como ele vai, vamos dizer que ele apareça lá em Israel? Como é que todo olho o verá? Mas se ele aparece nos Estados Unidos, no Brasil, na África, como todo olho verá, né? Até porque enquanto uma parte do mundo está em dia, outra parte está à noite. Algumas pessoas tinham dúvida com isso. Mas pense comigo, e a tecnologia hoje, né? As coisas acontecem ao mesmo tempo. Lembra do World Trade Center? Estava sendo atacado por 2 aviões que colidiram contra aquele prédio ao vivo. Eu lembro até hoje quando isso aconteceu. Eu estava no centro da cidade, indo para o trabalho, dentro primeiro do ônibus do Carioca, indo para o centro da cidade, quando a notícia do rádio disse: houve uma colisão de um avião contra um prédio. Não se sabia o que estava acontecendo. Achava que era um acidente. E aí eu desci do ônibus, fui caminhando ali pela rua do Ouvidor, indo para o trabalho na época, e havia uma loja de eletrodoméstico aberta, e uma televisão estava lá ligada, um monte de gente parando para ver. Aí quando veio o segundo avião, eu lembro até hoje, eu estava na rua do Ouvidor, parado de frente para uma loja de televisões, de eletrodomésticos, assistindo ao vivo o que estava acontecendo, quando o segundo avião entrou dentro de um prédio. Então veja, ao vivo, no mesmo instante, o mundo inteiro acompanhou esse fato, o mundo todo assistiu esse fato, porque estava ao vivo acontecendo. Não estou dizendo que vai ser assim, não estou dizendo aqui que vai ser a tecnologia, mas é possível hoje uma coisa acontecer lá no Japão e você daqui está vendo, com milhares de pessoas conectadas no mundo inteiro, vendo ao mesmo tempo o que está acontecendo. Então, pessoal, é só uma forma de tentar ilustrar para vocês. Eu não estou dizendo que vai ser assim, mas é uma possibilidade. Tá? Então, todo olho verá, não será escondido, não será
não será algo assim que vai acontecer e as pessoas não vão ter conhecimento. Há um tempo atrás, alguém mandava uma carta da África, tinha que entrar no navio, e meses, e vinha para o Brasil, chegava no correio, até chegar na sua casa. Hoje alguém digita lá um texto no Zap, manda para uma outra pessoa que está do outro lado, lá no Japão, ao mesmo tempo recebe. Então, as coisas mudaram. E essa visão de que a segunda vinda de Jesus vai ser visível, todo olho verá. É porque ele não vai ser oculto, não estará escondido. Será exatamente para mostrar o mundo que o Filho do Homem, né, cumpriu a sua palavra, que o Filho do Homem veio buscar os perdidos, veio julgar o mundo da sua condenação. E é isso que nós cremos, é isso que nós ensinamos. A terceira característica é que será gloriosa. Não será algo assim escondido, não será algo debaixo dos panos, não. Vai ser exatamente gloriosa. E o texto vai dizer o que diz o seguinte: portanto, quando todas essas coisas começarem a acontecer, levante a sua cabeça, pois a salvação estará vindo. Mas antes ele diz, ele virá numa nuvem com poder e grande glória. Então esse momento da volta de Jesus, além de ser visível, ele vai ser glorioso, vai ser estrondoso, vai ser algo que vai parar o mundo, vai ser algo que vai parar todas as coisas. E o Filho do Homem virá, né? Se cumprirá a palavra de Deus na nossa vida. Todos aqueles que aguardavam a volta de Jesus irão contemplar. Quem vai estar no trabalho, quem vai estar em casa, de repente pode ser até no momento do culto está acontecendo, quem vai estar no hospital, quem estará no presídio, não importa, todos irão parar para ver exatamente a vinda do Filho do Homem. E nós vemos em Apocalipse, e como também observamos em alguns textos do Velho Testamento, que será como trombeta, como som de trombeta, um aviso que o Cordeiro de Deus, o Filho do Homem, veio buscar a sua igreja. E esse dia nós aguardamos a volta do Messias. E é isso que nós pregamos como igreja, a vinda de Jesus. E aí Jesus está dizendo isso a eles, será visível, porque todo olho verá. Será também glorioso, porque não vai ser escondido. O rei estará voltando para julgar o mundo. O mundo julgou, crucificou, sepultou-lo, mas ele ressuscitou e ele prometeu voltar. O tempo, a hora e o dia nós não sabemos, mas a nossa fé e as Escrituras nos diz que ele virá. E é nessa fé que nós pregamos e ensinamos. Se ele virá nesse momento, com vida, eu não sei, mas se eu morrer, se você morrer, nós iremos estar diante do tribunal de Cristo e seremos julgados por tudo aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer. Então, recapitulando aqui, para a gente pensar, será uma convulsão cósmica, os poderes do céu e da terra serão abalados, a volta de Jesus vai ser visível, porque todo olho verá, não ficará escondido de ninguém, todo olho verá. E terceiro, será glorioso, será algo estrondoso, será algo que chamará a atenção de todos. E por último, será exuberante, ainda se agarrando no versículo 28, que vai dizer: portanto, quando todas essas coisas começarem a acontecer, levante-se e ergam a cabeça, pois a sua salvação está próxima. Então, quando nós começamos a entender guerra, rumores de guerra, pestes, como esse coronavírus, como tantos outros que vieram, a peste negra, como as doenças que acontecem na África, como o ebola, nós não sabemos se coronavírus vai ser a última doença, pode ser a primeira de muitas. Nós não sabemos. Do jeito que a coisa está aí, nós não sabemos se daqui a alguns meses vai vir uma outra doença, vai vir uma outra situação. Né? Em relação à natureza, nós sabemos que terremotos acontecem em todos os lugares, mas nós não sabemos também se haverá um colapso da natureza para sinalizar a volta de Jesus. Mas o texto diz que acontecerá. Não sabemos se estaremos aqui quando isso acontecer, mas acontecerá. E de certa forma, nós já estamos vendo isso já sinalizar para nós. E aí fica a pergunta, né? Jesus ainda vai trazer um conforto aos seus discípulos. Ele vai dizer o seguinte: olha, quando vocês ouvirem e verem essas coisas, levante a vossa cabeça. Por que Jesus fala levanta a vossa cabeça? Porque geralmente situações como essas, de pestes, as pessoas ficam abatidas, ficam deprimidas, ficam angustiadas dentro de casa, como é o caso do coronavírus. Um terremoto, uma guerra,
Quando nós vemos cidades, países destruídos, o que acontece com as pessoas? Elas ficam deprimidas, elas ficam angustiadas, elas ficam cabisbaixas. E esse sentimento de tristeza é exatamente o que Jesus vai orientar os seus discípulos. Quando vocês ouvirem essas coisas, quando vocês testemunharem essas coisas, quando vocês virem isso acontecendo, não abaixe as suas cabeças. Ou seja, levante a vossa cabeça, porque vai dizer o versículo exatamente 28. Levante-se e ergam a cabeça, pois a sua salvação está próxima. E é por isso que, é claro, você tem que se cuidar, usar máscara, passar gel, ter cuidado com o coronavírus, não ficar aí andando para lá e para cá. É claro que você tem que preservar a sua vida, isso é natural nosso. Nós temos que preservar a nossa vida. Mas quando nós olhamos essas coisas, é claro que os números nos entristecem, pessoas estão morrendo, tem gente perdendo vida, gente perdendo família, gente perdendo pessoas queridas, amigos. Isso entristece, sim entristece. Mas quando você olhar essas coisas, levante a sua cabeça, ou seja, não deixe que a tristeza te abata, porque a nossa salvação está próxima. Então, tudo depende de como você vê, tudo depende de como você entende. Esse processo de igrejas fechadas, todo mundo em casa, fazendo live, com medo da doença, com medo da enfermidade, porque as pessoas estão se contaminando, isso é algo que já foi previsto lá atrás, já foi profetizado lá atrás. Haverão dias terríveis. E se você olhar direitinho esse texto, olha o que ele vai dizer. As pessoas ficarão aterrorizadas diante do que está prestes a acontecer na terra, pois os poderes do céu serão abalados. Então é claro que essas coisas abatem nosso coração, nos entristecem, deixam um certo receio, angústia. Mas se nós cremos na palavra, se nós vivemos a palavra, se nós acreditamos no que a Bíblia diz, essas situações todas, guerras, rumores, doença, peste, já foi profetizado, irão acontecer nos últimos dias. Então, o que nós temos que fazer nesses dias? Nos guardar, nos preparar para a volta de Jesus. Precisamos estar confiantes na Bíblia, dedicados, esforçados, fazendo o melhor. De repente, se você era um crente meio barro, meio tijolo, era um crente que não era muito firme, e você se deparou com essa doença, com essa calamidade, que ainda vem consequências por aí, desemprego, economia, essas coisas que deixou o mundo de joelho. É hora de você parar e pensar de ser um crente melhor, de ser um cristão mais autêntico, de você ser fiel a Deus em tudo, na sua vida, no testemunho, no serviço, na obra de Deus. Quem sabe você não valorizou tanto os cultos, ficou em casa, ia para o Maracanã, preferia ficar vendo televisão do que levantar da cadeira e ir para o culto, de passar pelo menos 2 horas no culto. Isso para você era cansaço. Agora a igreja fechou. Nós estamos fechados há 3 meses. E há pessoas que estão desesperadas porque querem voltar ao culto, por causa da comunhão dos irmãos. Outras querem voltar porque algumas pessoas querem até buscar a igreja, porque estão com medo de morrer, com medo de morrer sem salvação, porque muitas vezes levaram a vida cristã na brincadeira. Então, o que nós estamos vendo hoje, gente, pessoal da segunda, a turma que está aí assistindo, nada mais é do que a palavra de Deus se cumprindo. Isso para nós não tem que trazer desespero, tem que trazer mais zelo. Não é trazer angústia, tem que trazer mais alegria, porque a palavra de Deus está se cumprindo. E cabe a você, cristão, que está aí do lado, ser um crente mais fiel, ser uma pessoa mais dedicada à obra de Deus. Se essas coisas não estão deixando você preocupado, angustiado, peça a Deus para tocar no seu coração, porque os dias estão se abreviando. E ele virá, como diz o texto, como um ladrão. Ninguém vai estar preparado, mas ele virá. Pode ser hoje, pode ser daqui a pouco, pode ser mês que vem, pode ser amanhã. Nós não sabemos. Mas os sinais que eles estão apresentando nos mostra que a palavra de Deus está se cumprindo. Então, o que nós podemos aprender com a lição de hoje? O que nós podemos aprender? Jesus não disse dia nem disse hora, ele não datou, mas ele nos deu sinais. E com um pouco de vida que eu tenho, há pessoas aí provavelmente com mais tempo de vida que eu, mais experiente, já viu muita coisa. Só o que eu já vi, eu posso dizer que a palavra de Deus está se cumprindo. Outros mais antigos vão ver ainda lembranças
muito mais profundas e vão completar comigo. Não, realmente a palavra de Deus está se cumprindo. Mas se você de repente é jovem, é novo, você de repente ainda não teve tanta visão da vida, eu quero convidar você a você olhar um pouco para as Escrituras e pensar como você precisa e pode mudar um pouco, melhorar e voltar para a sua igreja. Nós vamos voltar em breve, voltar sendo um crente fiel, né? Voltar sendo um crente fiel. Voltar sendo um crente mais dedicado à obra de Deus. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Para ver quem está aqui por aqui. Deixa eu ver. Soninha. Deus abençoe. Ademilda. Vamos ver. Flávio Cabral. Feliciano. Jorge Luciano. Deus abençoe. Deus abençoe. Norimar. Marley. Flávia. Marinete. Cláudia. Edivaldo. Pastor Edivaldo. Deus abençoe. Edileuza também, pastor Antônio Sampaio, Deus abençoe, Dominique Endos, Gilca, Flávia, a turma que está aí, Carlos Baraúna, Deus abençoe, Flávia Silva também, Deus abençoe. É isso, muito bem, quem eu falei, Deus abençoe, quem eu não falei, me desculpa, deixa para amanhã. Amanhã de volta, às 20 horas em ponto, falando um pouco mais sobre o Evangelho de Lucas, vamos seguindo o capítulo 21, avançando cada vez mais. Quem não viu, vai no YouTube, Cib Gramacho, os estudos estão lá, estão todos eles registrados, né, para poder abençoar a sua vida. E você pode conhecer também os trabalhos da nossa igreja. Lá tem estudo bíblico, tem pregação, tem congresso de família, tem meditação com o irmão Mateus, tem os estudos do Messias e professor Messias. Tem tudo lá no canal da Segunda Igreja Batista em Gramacho, tá bom? Depois eu vou colocar aqui um link debaixo desses comentários sobre a página do pastor está criando. O pastor criou um canal dele, que vai juntar o da igreja junto com o canal do pastor Eliseu. Já que você está acompanhando, está gostando, eu vou tentar criar um canal para exatamente postar tudo isso. Os estudos, as orientações, para que haja mais dinâmica, mais comunhão e cada vez mais. O canal da igreja já tem mais de 1.220 pessoas e o canal do pastor já está chegando a 600, né? Começou agora. Então eu vou deixar o link aqui embaixo, você pode clicar, assinar o canal e um sininho, tem um sininho lá. Você clica, toda vez que eu colocar um estudo novo, aí vai aparecer para você o aviso de que o estudo está sendo feito. Tá bom, pessoal? Então nós vamos orar aqui pelo Bonifácio, né? Agradecendo aí pelo netinho, Bonifácio é vovô, mais uma vez. Vamos orar também pela nossa irmã, né? Que está pedindo aí oração, está enlutada hoje. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. O Endos também, né? Passou aí, deixou o pedido. Joselita, né? Tá com o coração enlutado. Deus abençoe Joselita. Mas Deus vai abençoar. E vamos orar aí para nossa irmã também, né? A Wendos, né? Pediu oração aí por ela. E vamos falar com Deus. Amanhã aguardo você de volta nesse canal, 20 horas em ponto. Compartilha, divulga. É a Segunda Igreja Batista se reunindo online para buscar a presença de Deus. Uma noite abençoada. E amanhã nós estamos de volta, se o Senhor assim permitir. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, rendemos graças porque Tu não deixa nada oculto, mas nos revela a Tua vontade. Te agradeço pela Tua palavra que nos mostra a volta de Jesus. Te agradeço porque os sinais já nos mostram que Tu estás próximo. E quero te pedir, ó Deus, que a fé, a esperança da Tua igreja, de cada um que está nessa live, como aqueles que ainda irão passar mais tarde, que a Tua mão poderosa possa guardar cada vida. Eu quero orar, ó Deus, pela Joselita. Eu quero orar pelo seu coração enlutado, quero orar pelo Bonifácio, que está agora com uma netinha, né, uma filha, vindo aí com uma netinha, Deus abençoe. Quero orar também pelo Endos, ó Pai, que pediu oração por ela, que Tu venhas a trazer a paz, a tranquilidade, a necessidade que está no seu coração. Aos demais irmãos da Segunda do Gramacho, força, coragem, que Tu venha nos dar segurança nesse tempo tão difícil que nós vivemos, mas que o nosso coração possa estar repleto de paz e de alegria. É o que eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos, a todos.
Ronaldo Júnior tá aí, chegou aí. Alex Conceição também, o pessoal que tá chegando depois. Marilza, Deus abençoe vocês. E a turma que tá vindo depois aí, tá bom? Graça e paz a todos. Amanhã estamos de volta, 20 horas, bota o relógio para despertar, sem erro. Bota o celular, ele vai apitar e é a hora de você entrar no canal para conhecer um pouco mais sobre o Evangelho de Lucas. Deus abençoe e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Um abraço, pessoal.